é só você permanecer. É só você perseverar, é só você insistir. Não é você ser aventureiro. Esse congresso, deixa eu subir aqui, os pastores podem tirar aqui o altar. Esse congresso, preste atenção, não é para aventureiro. O que é aventureiro? Aventureiro é o empolgado, que ele vê o testemunho, ele diz, vou lá também para ver se dá certo. Eu vou lá fazer um teste. Aí ele fica aqui um tempo, 2 tempos, e a coisa não acontece na hora que ele quer, no momento que ele quer, e já não acontece, porque realmente ele não está decidido a se entregar, a se render, a obedecer. E aí ele acaba desanimando, ele joga a toalha, ele desiste, ele desanima. Ele é levado pelo que as pessoas dizem, as palavras de morte, as palavras de dúvida, as palavras de derrotas que ele ouve lá fora. Ele se deixa levar por isso e ele não confia 100% no que está escrito. Ele não acredita na promessa. A palavra tem poder, você tem que tomar cuidado. Cuidado, porque o diabo usa a palavra de morte, de derrota, para dizer na tua cabeça que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você nasceu pobre, vai morrer pobre, que não é para você a vida abundante. E você crendo na palavra do diabo, você se curva, você dobra os joelhos para a palavra do diabo, e você vive de escravo, você vive humilhado, você vive envergonhado. Mas quando você crê na palavra de Deus, que diz que tira o pobre do pó, o desvalido do monturo, e faz ele se assentar ao lado dos príncipes, a palavra de Deus que ele diz, pede-me, e eu te darei as riquezas das nações. A palavra de Deus que promete vida com abundância, que ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu posso não estar comendo hoje, eu posso não estar vivendo do melhor hoje, mas quando eu creio nessa palavra, eu vou em busca dessa concretização. Se ela não se cumprir hoje, eu sei que ela vai se cumprir amanhã. E se ela não se cumprir amanhã, ela vai se cumprir depois da manhã, ou semana que vem, mas ela vai se cumprir. Eu tenho convicção, eu tenho certeza de que fazendo a minha parte, de que seguindo a direção de Deus, a minha história vai mudar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tendo ele falado, ele cumpre. Tendo ele falado, ele cumpre com o que ele falou. Ele cumpre com a palavra dele. Então, porque eu confio nessa palavra 100%, eu não desisto. E quando eu ouço uma palavra de morte, quando eu ouço uma palavra de derrota, aí que a minha fé acende mais. Aí que é questão de honra, eu colocar mais força em seguir, mais força em fazer os meus votos, mais força em ser fiel a Deus, para que essa palavra se cumpra. Para mostrar quem é o Deus que eu creio, quem é o Deus que eu sirvo. E você não tem que querer ser rico só para o seu bel prazer. Você tem que querer ser rico, não conversa não, preste atenção. Você tem que querer ser grande, ser cabeça, para que através do seu testemunho almas sejam ganhas. Para que através do seu dízimo amanhã de 1 milhão, de 10 milhões, outras igrejas sejam abertas, outras pessoas sejam alcançadas. Tem um versículo em 2 Samuel 8, versículo 1, que diz o seguinte, eu quero que você acompanhe na tela comigo. Depois disto, feriu Davi os filisteus, que eram os inimigos, e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Davi, preste atenção, além dele vencer os seus inimigos, ele tomou das mãos deles as rédeas da metrópole. Tem coisas, e tem hora que você tem que tomar aquilo que é direito seu, através da fé. Para isso você tem que tomar a frente da sua empresa, a frente dos seus negócios, não deixar nas mãos de ninguém. Você tem que tomar a frente da sua casa, e você assumir a sua fé e falar, eu vou mudar essa situação através da fé. Eu vou mudar essa empresa através da fé. Eu vou mudar a minha vida através da fé. Eu vou mudar essa situação através da fé. Nós estamos numa grande metrópole. Nós estamos numa cidade que é uma grande metrópole. E você tem que tomar o que há de melhor. O que há de melhor, você tem que tomar as rédeas. Você tem que estar por cima. Você tem que ter o melhor carro, a melhor casa. Você tem que ter o melhor contrato, os melhores clientes, o melhor produto. Você tem que ter o melhor. E você tem que ser o melhor no que você faz.
Você tem que ser o melhor no atendimento ao cliente. Você tem que ser o melhor para fechar os contratos. O seu produto tem que ser o melhor. Mas isso acontece quando você toma as rédeas. Quando você assume a sua condição de homem de fé, de mulher de fé. Quando você não aceita perder. Quando você não aceita fracassar. Quando você não aceita mais viver de migalhas. Quando você não aceita crer numa palavra que vai ficar só no papel. Porque se está escrito tem que se cumprir. Eu creio demais nisso aqui, demais. Só que isso aqui tem que se cumprir. E eu sou ousado, atrevido em dizer que tem que se cumprir. Mas para isso se cumprir eu tenho que seguir. Eu tenho que obedecer o que está escrito. Foi o que eu falei agora há pouco. É você entrar aqui e falar, meu Deus, fala que eu vou obedecer. Eu não vou fazer da minha maneira, porque da minha maneira, do meu jeito até hoje, eu só fracassei. Só deu errado. Eu vou fazer conforme o Senhor está orientando. É para vir toda segunda, eu vou vir toda segunda. É para fazer voto, eu vou fazer voto. É para ser fiel nos dízimos, eu vou ser fiel. É para ser ousado, é para ser atrevido, eu vou ser ousado. Mas eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero ver o Senhor na minha empresa. Eu quero ver o Senhor nos meus caminhos. E quando parte de você essa sinceridade, essa honestidade diante de Deus, Deus abre portas onde você nem imagina. Deus cria situações onde você nunca nem imaginou. Você vai ter o que você nunca nem imaginou. Você terá o que você nunca nem imaginou. Agora entenda, por favor, que está nas tuas mãos o poder. A palavra tem poder. Quando você crê na palavra de Deus, ela tem que se cumprir também. A palavra do diabo se cumpre com a derrota. A palavra de Deus tem que se cumprir com a vitória quando você crê. Então não fique confessando a derrota. As pessoas têm costume de serem pessimistas, de tudo ela dizer que está ruim, tudo dizer que está pior, está piorando. E à medida que ela vai confessando as derrotas, mais derrotas vão chegando. Jesus falou para a figueira, nunca mais nasça fruto. No outro dia ela estava seca desde a raiz. Jesus falou para Lázaro, que estava morto há 4 dias, cheirando mal, Lázaro, vem para fora. Ele ressuscitou. A palavra tem poder para ressuscitar e tem poder para matar. A palavra tem poder para levantar e a palavra tem poder também para derrubar. Então se você, mesmo na miséria, você diz, eu vou mudar isso. Eu vou tomar as rédeas. Eu vou levar a minha vida, a minha empresa, a minha família ao sucesso. Porque quando eu chamo você para vir aqui no congresso, eu não chamo você para orar por você. Eu chamo você para vir aqui para mudar a sua vida através da fé. E ela muda quando você age. Ela muda quando você aplica a fé. A Bíblia diz sobre Nabucodonosor que esse rei, esse sujeito, ele tinha o rei. Já viu aquela prova? A pessoa diz que tem um rei no peito. Ele achava que tudo o que ele conquistava, tudo o que ele fazia, tudo o que ele alcançava era com a força do braço dele. Ele achava que tudo o que ele estava fazendo, construindo, conquistando, era pela capacidade dele. Ele desprezava a direção de Deus, ele desprezava a orientação de Deus. Você pode ter a capacidade que for, você pode ter o diploma que for, não despreze a palavra de Deus. Não confie mais no seu braço, nos seus diplomas e menos na palavra de Deus. Nós falamos isso semana passada, maldito que confia no homem faz do seu braço a sua força. E falamos que aquele que está plantado junto às águas, ele estende as suas raízes para as águas, no ano de sequidão não se perturba. No ano de crise, de miséria, ele continua dando frutos. Esse rei Nabucodonosor, para você entender, Deus deu a ele uma revelação, dizendo para ele que se ele não mudasse, era exatamente isso que ia acontecer com o reino dele. Era isso que ia acontecer com a história dele. A Bíblia diz, em Daniel 2, 31 ao 35, eu vou ler e depois vou explicar. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro.
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Então Deus mostrou para Nabucodonosor uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o abdômen e o quadril de bronze, pernas de ferro, mas os pés eram uma mistura de ferro com barro. E aí você precisa entender que se você não construir, não fundamentar o seu sucesso financeiro, as suas conquistas, a sua empresa, a sua riqueza, a vida de qualidade que Deus vai te dar, se você não fundamentar, se você não estiver bem calçado, bem alicerçado, mais cedo ou mais tarde isso vai desmoronar. Mais cedo ou mais tarde você vai perder. Mais cedo ou mais tarde, tudo que você construir ou construiu, vai acabar desmoronando. Primeiro que se você construir uma riqueza de uma forma ilícita, mais cedo ou mais tarde, essa pedra vai bater nos pés de barro e vai desmoronar todo aquele império. Vai desmoronar tudo que você alcançou. Se você construir uma riqueza com Deus aqui no Congresso, se você passar a ter cabeça de ouro, nós já tivemos testemunhos aqui que tinham cabeça de ouro, ideias brilhantes, empresas brilhantes que arrebentaram. Nós já tivemos pessoas aqui que o peito e os braços eram de prata. A pessoa aguentava chumbo, aguentava pressão, aguentava qualquer problema. Era aguerrida, era determinada, era destemida. Nós já tivemos pessoas aqui que o abdômen dela e o quadril era de bronze, que é um metal rígido, duro. E hoje, qualquer movimento, qualquer exercício, o peso que a pessoa vai pegar, ela tem que ter o abdômen forte. Senão ela vai machucar a lombar, vai machucar a coluna e etc. Para sustentar a coluna, é o abdômen que sustenta a coluna. Então nós temos pessoas aqui que já tiveram esse abdômen de bronze, já tiveram o quadril de bronze. Pessoas que caminhavam para o sucesso a passos largos. Pessoas que tiveram pernas de ferro. Pessoas que de alguma maneira ela aparentava que jamais ia cair, que jamais ia sair, que jamais ia desistir, que jamais ia perder o que estava conquistando. Só que os pés eram uma mistura de barro com ferro. Os pés eram frágeis. E esse é o problema quando você não fundamenta a sua vida na palavra de Deus. Esse é o problema quando você não coloca esse Deus como primeiro na sua vida. Aí você deixa o dinheiro ser o primeiro. Você deixa o dinheiro ser o seu Senhor, ser o seu Deus. Aí você troca as conquistas que Deus está te dando, as riquezas que Deus está te dando, ou que Ele vai te dar, você deixa Deus de lado. Aí você acha que não precisa mais vir no congresso, você acha que não precisa se batizar nas águas, você acha que não precisa ser fiel a Deus, porque a coisa está dando certo, porque a coisa está andando. Você acha que você pode murmurar, reclamar, se lastimar, duvidar. Então Deus estava mostrando para Nabucodonosor o seguinte: se você continuar desprezando a minha palavra, se você continuar fazendo do seu jeito, essa pedra vai desmoronar essa estátua. E aí o ouro, a prata, o bronze, o ferro virou palha. O vento levou, foi destruído, acabou. Aí você vê, né? No capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro e dá ordem para todo mundo se curvar diante daquela estátua. Ele dá ordem para todo mundo se curvar, se dobrar para aquela estátua. Foi quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se curvar. Foram lançados na fornalha de fogo, mas eles não negaram a fé. Você vai passar por aflições, você vai passar por perseguições, você vai passar por dificuldades. Mas se você está fundamentado na palavra de Deus, se você está alicerçado na palavra de Deus, você não duvida desse Deus. Você tem dia que vai conquistar, tem dia que você vai perder.
Mas se você está na palavra de Deus alicerçado, você não vai duvidar desse Deus, você não vai desistir. Por que tem gente aqui que chegou hoje aqui dizendo assim: é minha última vez no congresso, se Deus não mudar, eu não volto mais. Sabe por quê? Porque o seu pé é de barro, porque você ainda não está alicerçado na palavra de Deus. E por isso Deus não pode dar para você coisas maiores, porque assim como você é frágil, tanto quando vem um problema, você vai ser frágil também na hora que você conquistar, você vai sair, vai desistir. Mas quando uma pessoa está fundamentada na rocha, você vê que a casa edificada na rocha, a Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade, ela não ruiu, ela não caiu. Mas a casa que foi construída na areia, um vento que deu, ela caiu. Tem gente aqui que já deu testemunho brilhante. Tem gente que já esteve nesse congresso com testemunhos maravilhosos, cabeça de ouro. Mas ela desmoronou. Porque ela deixou de confiar em Deus. Ela deixou de alicerçar a fé em Deus. A gente chama você para vir aqui quarta-feira, na noite do noivo, buscar o Espírito Santo. Você despreza. Você acha que não tem necessidade. E o vir quarta-feira é exatamente para fundamentar os seus pés na rocha. 10 da manhã com o bispo Clodomir aqui, 6 da manhã o bispo Cocato, 18 horas o bispo Renato, mas a principal, 10 horas da manhã. Mas tem gente que despreza. Ah, não precisa, Deus entende, Deus sabe. E vai deixando passar. Daqui a pouco ela construiu um império, mas não tem base. Mas não tem fundamento. Qualquer coisinha vai derrubar. E aí a Bíblia diz: grande é a ruína. Aí a Bíblia diz no capítulo 4, eu vou ler só para você entender o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele virou bicho. Bicho, sabe o que é bicho? Ele virou animal. Bispo, o senhor não está exagerando? Não. Olha só no versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Para aí, olha para mim. Ele falou assim, ele estava andando pelo palácio, ele falou assim: não é isso aqui que eu construí para minha glória, para minha majestade, com o meu poder, com o meu braço? Ele desprezou a palavra de Deus. Ele desprezou a direção que Deus deu. Ele não considerou o que Deus falou com ele. Ele achou que era o braço dele. Você que está conquistando, não pense que é o seu braço. Quando ele disse isso, Deus falou: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele passou no mesmo instante a viver como bicho. Ele foi comer capim, foi viver como um mendigo, foi viver, cabelo cresceu, as unhas cresceram. Ele ficou 7 anos como um bicho, até o dia que ele reconheceu a grandeza de Deus. Tudo porque ele não começou certo, ele não iniciou certo. Às vezes está até demorando um pouco você construir, mas você está fundamentando, você está alicerçando, para nunca mais cair, para nunca mais perder, para nunca mais fracassar. Sua vida tem que andar. Você tem que tomar as rédeas da metrópole, você tem que ser cabeça, você tem que ser rico.
mas você tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Você tem que ser fiel, você tem que obedecer a palavra dele, se entregar para ele fazer você grande. Não só prosperar, salvar a tua alma, salvar a tua vida. Amém? Bispo, eu vou ficar de pé. Minha vida vai ficar de pé. Minha empresa, meus negócios. Se desmoronou, eu vou levantar. Você pode sair daqui hoje e receber uma palavra, uma notícia maravilhosa. Mas também você pode receber uma notícia ruim. Mas se você está fundamentado na palavra de Deus, isso não vai te abalar. Você sabe que se vê uma notícia ruim, você se revolta, você usa mais a fé e sua vida muda. E se vir uma notícia boa, vai vir outra também. É só você permanecer na palavra. Feche os seus olhos. Meu Deus, essa pessoa só está em pé porque ela decidiu tomar as rédeas da metrópole. Ela decidiu tomar a frente. Ela decidiu obedecer. Ela decidiu ser fiel. Ela decidiu agir, porque ela quer não apenas vencer a miséria, não apenas vencer os inimigos, mas ela quer ser grande para a tua glória. Ela quer desfrutar do que há de melhor para a tua glória. E ela quer fundamentar a vida dela na rocha. Ela quer fundamentar as conquistas, a fé, a vida dela na tua palavra. Ela decide ser fiel a ti. Faz um voto com Deus aí agora de ser fiel. Faz um voto com Deus de obedecer. Fala, meu Deus, eu vou seguir a tua direção. Eu vou entregar a minha vida a ti. Eu coloco a minha vida nos teus braços, nas tuas mãos. E vou estar aqui te buscando. Eu vou estar aqui te seguindo, te servindo. Se eu não me batizei nas águas, eu vou me batizar nas águas essa semana. Se eu não vinha quarta, eu vou estar aqui quarta. Se eu não vinha domingo, eu venho domingo. Caramba, meu Deus, mas eu quero a tua presença. Eu quero o teu espírito, eu quero a tua proteção, eu quero a tua palavra, eu quero a tua força, eu quero a tua direção. Receba a presença de Deus. Receba a força de Deus. Receba a plenitude do Senhor Jesus. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele te trouxe aqui nesse congresso para dizer para você que Ele é contigo, que Ele não te desamparou, Ele não te desprezou. Receba a força de Deus, o poder de Deus. Estenda o seu envelope aqui para o santuário. Estenda aqui para o altar. Abra os seus olhos, porque Deus te dá a riqueza das nações. Ele disse, pede-me, eu te darei a riqueza das nações. O que há de melhor nesse planeta virá para as tuas mãos. Deus levanta aqui os novos milionários, bilionários. Deus levanta aqui aqueles que vão se assentar nas principais cadeiras desse país. Nós vamos ter em breve você devolvendo o dízimo de 1 milhão, de 10 milhões, fechando contratos milionários, bilionários. Receba a riqueza das nações, porque você decidiu fundamentar os seus pés, a sua vida na palavra de Deus. Você decidiu obedecer, então seja rico. Receba a riqueza das nações, receba a prosperidade. Eu determino, sejam ricos, sejam abençoados, portas sejam abertas. Eu determino riqueza, venha para estas mãos, venha para esses congressistas. E você que crê, diga assim seja. Amém.